Fala, galera, então quer dizer que você está curioso para saber como é que você erra a 4 ali, como é que você erra, né? Como é que você erra a 4? Olha o informal tomando conta aqui do jeitão carioca de ser. Aliás, muita gente pensa que eu sou carioca, né, por conta do sotaque. Hoje eu moro em Cascavel, no Paraná, mas eu não sou carioca não, eu sou cearense, eu nasci no interior do Ceará. Sou de uma cidadezinha chamada Hidrolândia, olha só que interessante. Só que fui muito novo para o Rio, fui com 10 meses, aí por isso que eu tenho esse sotaquezão aqui de carioca. Então vamos lá, ó. Continuando aqui, olha só essa frase 4 aqui, ó. Visitei a casa da Maria. Por que eu falei que essa frase aqui derruba o cara que fez preparatório? Porque ele vê que a casa foi especificada. E em algum momento, em algum preparatório, ele aprendeu que a palavra casa não tem crase, então ele acerta a frase 3. Mas ele aprendeu que a palavra casa, ao ser especificada, passa a ter crase. E aí ele erra a frase 4, porque ele vai fazer isso aqui, ó. Somente pela palavra casa está especificada. Só que aqui também não tem crase. Ué, como assim não tem crase? Crase é a fusão da preposição a com o artigo a. Então, para ter crase, tem que ter as duas estruturas. Para não ter, basta não ter ou preposição ou o artigo. Então, olha aqui para o termo anterior. Visitei. Quem visita, visita alguém. Quem visita, visita algum lugar. É verbo transitivo direto, ou seja, não pede preposição. Portanto, não tem o quê? Não tem crase. Ih, caramba, Sidoca. E agora? Vamos lá, vamos entender a dinâmica. A verdade é que a palavra casa, no sentido de lar e moradia, nessas concepções de localidade, ela não tem artigo e, consequentemente, não vai ter a crase. Agora, a palavra casa, ao ser especificada, assim como qualquer palavra na língua portuguesa ao ser especificada, passa a admitir artigo e não crase. E além do artigo, para ter a crase, tem que ter a preposição. Então eu vou mostrar aqui agora para vocês o que se deu nessa situação aqui no sentido formal. Eu vou utilizar a gramática tradicional para te mostrar isso. E se ainda assim, alguns vão captar de cara, alguns vão captar. Outros talvez não consigam. E aí eu vou ter que mostrar um português informal. Olha só que interessante, para que você possa entender o português formal. Eu penso em todas as possibilidades de alunos, tá? Já que o curso é online, eu não sei como é que está você agora nesse momento, qual é a tua lacuna escolar, mas eu sei que muita gente tem dificuldade com isso. Então eu vou mostrar duas pegadas para que você realmente entenda, tá? Então vamos lá. Primeiro, conceito formal. Vamos comparar aqui algumas palavras. E por que eu fiz questão de frisar que é a palavra casa no sentido de lar e moradia nas concepções de localidade? Porque se não for na concepção de localidade, é óbvio que a palavra casa admite artigo. Tanto que eu posso dizer a casa é bonita. Mas quando a gente coloca numa concepção de localidade, ó, cheguei a casa, pensando na gramática tradicional, por exemplo, verbo chegar, verbo intransitivo. A casa, adjunta adverbial de lugar. Sabemos, já pela análise que a gente fez na aula de regência, que para o Celso Pedro Luft, e até hoje somente a banca FCC cobrou, o verbo seria transitivo indireto com objeto indireto, não é? Mas ignora isso, pensa na gramática tradicional só. É uma adjunta adverbial de lugar, basicamente. Então está na concepção de localidade, não tem artigo. E eu vou mostrar. Vamos lá, vamos comparar a palavra escola à palavra casa. Diz para mim, você fica em escola ou você fica na escola? Você fica na escola. Você fica na casa ou você fica em casa? Você fica em casa. Você sai de escola ou você sai da escola? Você sai da escola. Você sai da casa ou você sai de casa? Você sai de casa. Então veja. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, que inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né?
participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais. Tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Que com a palavra casa, nós só usamos preposições e não artigo. Então, isso mostra que este A aqui, ó, é apenas uma preposição que foi exigida pelo verbo, pois quem chega, chega a algum lugar. E nós acabamos de ver que a palavra casa, nesse tipo de situação, não admite artigo. Agora, quando eu coloco escola, eu fico na escola e eu saio da escola. O que é o na? O na é a contração da preposição em mais o artigo a. E o que é o da? É a contração da preposição de mais o artigo a. Então, isso mostra que aqui tem preposição e artigo. E por isso tem crase. E tem crase pela regra geral. Veja só. Cheguei à escola. O termo anterior exige a preposição a, pois quem chega, chega a algum lugar. E o termo posterior, escola, como acabamos de ver, admite o artigo a. Então, por isso tem crase. E a mesma coisa acontece com feira, ó. Vou à feira. Se eu vou a algum lugar. O termo anterior exige a preposição a e o posterior admite o artigo a. Tanto que eu posso dizer que eu fico na feira e que eu saio da feira. Então, a gente já está vendo que a palavra casa é vista como exceção. Exceção é essa dinâmica. Então, a gente tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho na palavra casa. E aí, vamos lá. Olha a palavra casa agora ao ser especificada. A gente já viu que a palavra casa não admite artigo. Eu fico em casa, eu saio de casa. Mas vamos pegar a palavra casa especificada. Eu fico em casa ou eu fico na casa da Maria? Eu fico na casa da Maria. Eu saio de casa da Maria ou eu saio da casa da Maria? Eu saio da casa da Maria. Então veja que agora, ó, está admitindo o artigo a. O problema, como eu já mostrei para vocês, é que o termo anterior não está exigindo a preposição, porque é um verbo transitivo direto. Quem visita, visita alguém. Visitei meu pai, visitei meu primo. Então, o a que aqui aparece é apenas um artigo e não vai ter crase. Ué, Sidoca, mas não é possível ter crase com a palavra casa especificada? Basta a gente criar as exigências da regra geral. Então, se eu colocar assim, ó, cheguei à casa da Maria. Agora sim, ó, vamos lá. Veja que o termo anterior está exigindo a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. E o posterior agora é a palavra casa que foi especificada. Só que aí presta atenção.
Quando a gente especifica a palavra casa, passa a ter artigo, não passa? Eu fico na casa da Maria, eu saio da casa da Maria. Só tem que frisar aqui muito claramente. Nesta frase, cheguei à casa da Maria, que agora vai ter crase, representada pelo acento grave, ela não tem crase só porque o termo casa foi especificado. Tem crase porque, além de a palavra casa ter sido especificada, o termo anterior está exigindo a preposição a, pois quem chega, chega a algum lugar. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Vamos agora ramificar a explicação para que todo mundo possa entender. Então, se você teve alguma dificuldade, eu vou mostrar aqui agora algumas diferenças. Então vamos lá. Eu quero que você perceba claramente a diferença das frases 4 e 5. Porque muita gente deve ter empacado agora. Pô, qual é a diferença então da frase 4 para a frase 5? Já que a palavra casa está especificada nas duas. Porque na frase 4 não tem crase e na frase 5 tem, por um motivo muito simples. O que está depois do A está igual. Beleza, casa da Maria. Mas o que está antes do A está diferente. Porque na frase 4 tem o verbo visitar que não pede preposição. E na frase 5 tem o verbo chegar que pede a preposição a, pois quem chega, chega a algum lugar. Agora, para quem ainda está com dificuldade, eu vou trabalhar o português informal para que vocês possam entender. E por que o português informal, Sidoca? Para mostrar que nós todos, nós falantes comuns da língua portuguesa, nós podemos não dominar essa nomenclatura, né? De repente, o cara não domina, ele não sabe o que é um verbo transitivo indireto, ele não sabe o que é um objeto indireto, mas ele conhece a estrutura da língua, porque ele é um falante. Então ele, vou falar um negócio para vocês, até o analfabeto conhece a estrutura da língua. Ele pode não saber escrever e não saber ler, mas ele sabe falar, ele consegue se comunicar. Quantas pessoas analfabetas não são, inclusive, excelentes vendedores? O camarada consegue vender bem. Por que ele consegue vender? Porque ele domina a linguagem. Isso mesmo. Mesmo sem saber ler e sem saber escrever. Então, o analfabeto, claro, ele não falaria cheguei a casa. Para alguém dizer cheguei a casa, você pode ter noção. Essa pessoa domina bem a regência. É uma pessoa que estuda, se prepara, ou aprendeu muito bem na escola, ou aprendeu bem num preparatório para concurso. Não é qualquer um que vai falar cheguei a casa. Então, provavelmente, o analfabeto vai dizer cheguei em casa. Cheguei em casa. Então, esta frase 3 aqui, ó, ao invés de um analfabeto falar cheguei a casa, ele vai falar cheguei em casa. Aí, nesse momento, agora tu tá bolado, né? Pensando assim, porra, mas eu falo cheguei em casa, sou analfabeto? Claro que não, gente. Eu só estou mostrando que o analfabeto fala assim. Porque no dia a dia, como é que a gente fala? A gente fala cheguei em casa. Então é uma linguagem cotidiana, é uma linguagem informal, a linguagem do dia a dia. E aí repare que neste momento, este em é apenas o quê? Uma preposição. Isso mostra claramente que este analfabeto, ele obviamente não vai saber explicar isso, mas ele percebeu de forma inata, intrínseca, internalizada, que a palavra casa não admite artigo. E por isso ele colocou apenas a preposição em. E para mostrar que o que eu estou falando aqui é verdade, pede para esse analfabeto agora tirar a palavra casa e colocar a palavra escola. Ele não vai dizer cheguei em escola. Como é que ele vai dizer? Ele vai dizer, ó, assim, ó. Cheguei na escola. E o que seria esse na? Esse na é a contração da preposição em com o artigo a. Opa! Então, olha só. Neste momento, ele percebeu que a palavra escola admite o artigo. E ele percebeu que o termo anterior está exigindo preposição. Só que nós estudamos um pouquinho mais do que ele e sabemos que aqui não é para colocar a preposição em, e sim a preposição a. Então, eu vou tirar a preposição em
e vou inserir a preposição a. E a mais a não dá o na, né? A mais a dá o famoso a craseado. Então, tá vendo? Por isso que em cheguei à escola tem crase, porque tem preposição mais artigo. E cheguei à casa não vai ter crase, porque tem só a preposição a. Agora, pede para o analfabeto falar a frase 4. Pede para o analfabeto falar a frase 4. Ele vai dizer: visitei a casa da Maria. Exatamente assim que ele vai falar. Então isso mostra que este analfabeto, ele percebe que o verbo visitar não pede preposição e que a palavra casa, ao ser especificada, passa a admitir artigo. Agora, pede para o analfabeto falar a frase 5. Ele vai dizer: cheguei à casa da Maria? Não, ele vai dizer: cheguei na casa da Maria. Olha só, cara. Então, neste momento, veja, ele percebe que o verbo chegar pediu a preposição em e que a palavra casa, ao ser especificada, passou a admitir o artigo. Só que nós estudamos um pouquinho mais do que ele e sabemos que aqui não entra a preposição a. Quer dizer, não entra a preposição em, entra a preposição a. E a mais a não dá o na, né? A mais a dá o famoso a craseado. Então aqui, galera, nós começamos a entender a base da crase. A base. Vocês vão ver que eu vou consolidar bem essa base de crase, tá? Porque se cair crase na tua prova, você vai acertar. Eu não tenho dúvidas. E outra, redação. Num texto de 20 a 30 linhas, você tem mais ou menos umas 5 ou 6 situações de crase. E todas as bancas hoje em dia penalizam por cada erro gramatical. Se você não dominar a crase, você vai errar 5 ou 6 vezes. Então isso significa que você vai ser penalizado 5 ou 6 vezes por apenas um assunto. E isso não pode acontecer. Agora, antes de partir para o material e fazer um estudo dirigido, eu quero mostrar um outro camaradinha, que é o pronome. Então aqui, ó, quando a gente pensa em crase, a maioria dos professores fala desse a craseado aqui, do a preposição e do a artigo, não é verdade? Inclusive na fala, num outro bloco, eu até citei o porquê disso acontecer, porque esse tipo de crase aqui ocorre em 98% dos casos. E eu não estou falando em 98% dos casos em prova. Eu estou falando em 98% dos casos na língua portuguesa como um todo. Então é óbvio que vai cair mais na prova. Não teria nem sentido ser diferente. Quase tudo que tem de crase é isso. Agora, e os outros 2%? Os outros 2% são com pronomes. Então vamos lá, ó. É possível ter crase com o pronome demonstrativo aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. E também ter crase com pronome relativo a qual e as quais. E com os demonstrativos a e as, quando forem iguais a aquela e aquelas. Só que para isso acontecer, tem de haver um termo exigindo quem? A preposição a. Então esse a aqui, ó, este é a preposição, mas estes pronomes vai rolar a fusão com azinho que aparece nestas palavras. Aqui, ó. Então, por isso que a gente vai ter crase aqui. Aí, ó, cuidado, tá? Devagar com a dor. Ah, então, Sidney, se o termo anterior está pedindo a preposição a e a palavra que aparece depois começa com a letra a, eu automaticamente já tenho crase com aquele a ali? Claro que não, você não vai ter uma crase com a do abacate. Você tem crase com estes termos porque esses termos, assim como o artigo definido, são termos que definem, que especificam. Você vai perceber que a crase só ocorre diante de termo especificado, ou seja, diante de termo conhecido dentro do universo do texto. E isso daqui evita erros em frases como esta aqui, ó. Muito candidato erraria isso, ó. Eu
me refiro àquele menino. Muita gente vai olhar para cá e falar assim, ah, tem crase não, tá louco? Aquele é masculino, menino é masculino, crase só ocorre diante de termo feminino, então não tem crase aí não. Mas tem. Por quê? Porque o termo anterior está pedindo a preposição a, quem se refere a alguém, e o posterior é o pronome aquele. Quando tem aquele, aquela ou aquilo, você tem que saber que pode ter crase. Então aqui ela tem crase, porque vai fazer fusão com o a do aquele. Na época da escola, a nossa professora nos ensinava o seguinte macete, para saber se tinha crase diante do aquele ou não. Você iria trocar o aquele por a este ou a esse. Se você conseguisse, significaria que teria o quê? Crase. Eu, particularmente, acho este macete mó conversa fiada, uma enrolação. Por quê? Porque bastaria você saber que o termo anterior está pedindo a preposição e que aquele, aquela ou aquilo admite crase. Só isso. Ah, eu troquei o aquele por a este. Você então só comprovou a regência. Foi só isso. Você comprovou que o termo anterior está pedindo uma preposição. Ah, eu consegui dizer, eu me refiro a este menino. Então o termo anterior está pedindo a preposição, aqui tem crase. Agora, qual é o legal deste macete, né? O que é bacana no macete? É perceber que dentre os pronomes demonstrativos, quem admite é o aquele, é o aquela, é o aquilo, e não o este, o isto, o esse, o isso, o essa, o esta. Então o a que aparece aqui diante do este e do esse é apenas a preposição que foi o quê? Exigida pelo verbo, pois quem se refere a alguém, tranquilo? Então vamos lá, agora a gente vai entrar na nossa parte do estudo dirigido. Como eu disse a vocês, tem 4 tópicos aqui importantes. O primeiro é o que mais cai de forma esmagadora na prova, mas nós temos um terceiro tópico, que eu já vou adiantar, é de uma crase semântica. Não vai entrar nessa regra geral, é a única situação que não entra nessa regra geral. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, que inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo.
tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Das 4 situações, três, basicamente regra geral. Termo anterior exige a preposição, termo posterior admite o artigo, por isso que a gente consegue com um macetinho resolver bem na hora da prova. Agora, uma é uma crase semântica, e eu já vou te adiantar. Quem tem boa bagagem de leitura, ou seja, quem tem o hábito de ler, vai encontrar uma facilidade muito grande para entender esse conceito. Quem não lê de jeito nenhum, quem está, sei lá, enferrujado há mais de 10 anos sem ler, e ó, quando eu falo de leitura, gente, a gente tem que pensar nisso, é muito importante, porque, por exemplo, aqui, né, no nosso país, as pessoas perguntam assim, você gosta de ler? Você lê livro? Essa é a pergunta. Ah, você gosta de ler? Aí a pessoa fala, eu gosto. Aí é que a pessoa pergunta, você gosta? Está lendo algum ultimamente? Olha só como é que é o desenrolar da pergunta. Em outros locais do mundo, não tem essa pergunta. Porque seria inconcebível pensar que uma pessoa não está lendo. Né? Uma pessoa não está lendo. Seria inconcebível. Então, qual é a pergunta em outros locais do mundo? Qual livro você está lendo? Porque ela sabe que a pessoa está lendo. Porque a pessoa tem o hábito de ler. Então, é muito importante. Então, leia porque vai fazer toda a diferença, tá? Agora, Sidney, estou sem tempo para ler. Então, estude, né? E depois que passar na prova, volte a ler avidamente, porque faz toda a diferença do mundo. Amplia vocabulário, enriquece o conhecimento, então vai te ajudar pra caramba. Então, quem não tem o hábito da leitura, já adianto, vai sentir um desconforto. Quem tem o hábito da leitura vai falar assim, nossa, Sidoca, eu ouvi sempre dizer que era tão difícil, mas é tão simples essa parte. É porque você tem o hábito da leitura e vai conseguir perceber com facilidade. Quem não tem realmente vai encontrar um desconforto, mas a gente vai tentar sanar as deficiências de todas as formas, tá? Então, olha aqui o nosso primeiro tópico. O primeiro tópico é esse aqui, ó. Deixa-me mudar a cor da canetinha. Alguns casos merecem destaque e o primeiro aqui é: a crase obviamente não ocorre diante de palavras que não podem ser precedidas de artigo feminino. Tanto o artigo a quanto o artigo as. É o caso. E agora começa a ramificação. Essa é a maior pegadinha que tem em prova. O avaliador coloca o termo anterior pedindo a preposição a e o posterior sem artigo. Só que a maioria dos candidatos só olha para o termo anterior e se esquece de olhar para o termo posterior. Primeira situação aqui, ó. Substantivos masculinos. Veja os exemplos. Andamos a cavalo e íamos a pé. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Pergunta simples, boba. Por que na frase andamos a cavalo e íamos a pé não tem crase? E aí, obviamente, você respondeu, ora, porque cavalo e pé são palavras masculinas. É por isso mesmo. Porque quando eu tenho uma palavra masculina, qual é o artigo que eu coloco diante desta palavra? É o artigo o. Então é o cavalo, é o pé. Então o a que aqui apareceu é apenas o quê? Uma preposição. Eu sei que não tem artigo, não tem fusão da preposição a com o artigo a. Eu sei que aqui não tem crase, porque se eu fosse colocar um artigo, eu colocaria o artigo o e não o artigo a. Aí, vamos lá. Muda o panorama. Esquece isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Vamos supor que eu fosse um avaliador do Sebrasp e colocasse a seguinte afirmação. Nunca tem crase diante de palavras masculinas. Ou melhor ainda, para piorar, nunca tem crase diante de substantivos masculinos. Isso está certo ou errado? O que você marcaria? Meio mundo ia marcar que está certo, não é? Ah, realmente, ó, não tem crase diante de palavra masculina, só tem crase diante de palavra feminina. Porque crase é a fusão da preposição a com artigo a só aparece diante de palavra feminina, não é, Sidney? Mas essa questão aí estaria errada, porque tem uma exceção. Qual é a exceção? Quando está subentendida a expressão a moda de. Então, se eu colocar assim, ó, fiz um gol a Pelé.
vai ter crase, porque aqui, ó, está subentendida a expressão a moda de. Nesse momento, eu fiz um golaço, provavelmente. Eu fiz um gol ao estilo Pelé, à moda Pelé, ao jeito Pelé. Matei no peito, chutei, sei lá, dei de bicicleta, fiz do meio de campo, saí limpando todo mundo, driblei uns 5 ou 6, fiz de cobertura, sei lá, um golaço. Então, eu fiz um gol à moda Pelé. Agora eu te pergunto, e se eu colocasse assim, ó, comi um bife a cavalo, teria crase? Ah, rapaz, teria não. Só que muita gente erraria essa. E por quê? Porque o erro do cotidiano nos derruba nas provas dos concursos públicos. E se tem um erro grande de cotidiano, é o erro da crase. Se você vai a um restaurante, não precisa ser a um restaurante popular, não. Restaurante na região periférica da cidade, não. Há um restaurante em qualquer área da cidade, até mesmo na área mais nobre. É comum erro de crase com a expressão bife a cavalo. Bife a cavalo e frango a passarinho. Raras são as exceções em que um restaurante coloca essas duas expressões corretamente. Então, bife a cavalo não tem crase. Ué, Sidoca, mas não está aí subentendida a expressão a moda de? Não. Na verdade, existe uma ideia de modo. Isso é óbvio que existe uma ideia de modo. Mas preste atenção, não está subentendida a expressão a moda de. Pois para realmente ter a expressão a moda de, das duas uma. Ou teria um local chamado cavalo, e eu não conheço, ou pior, teria um cozinheiro chamado cavalo. Eu, graças a Deus, não conheço. Aqui, na verdade, entenda, bife a cavalo não tem crase, assim como frango a passarinho. Ó, se eu colocasse assim, ó, comi um frango a passarinho, também não teria crase, pois da mesma forma que cavalo não cria moda, passarinho também não cria moda. Então, em bife a cavalo e frango a passarinho, o a que aqui aparece seria apenas uma preposição. Aí agora você está cheio de dúvida, né? Ah, tá, Sidney, mas e em bife a milanesa? Tem crase, a moda de Milão. E bife a parmegiana? Tem crase. E bife a rolê? Tem crase. A verdade, gente, é que todas as outras expressões têm crase. Todas. Todas. E se botar na prova, você vai acertar. O fato é que eles colocam crase em tudo no cardápio. E não tem frango a passarinho, nem bife a cavalo. E aí, como você vê com crase, você acha que tem crase e coloca. Quando, na verdade, não é para colocar, tá? Aí você vai falar assim, mas peraí, Sidney, eu já vi até professor falando que tem, vi vídeo no YouTube, não sei o que. Cara, eu não sei de onde que esses caras tiraram isso. E aliás, teve até uma questão de concurso, se eu não me engano foi um concurso militar, que os caras fizeram essa baboseira. Ah, não, mas tem algum... Não, só errou. Se alguém falar que tem crase, está extremamente equivocado. E eu vou te mostrar aqui um método muito simples para poder perceber isso. Eu não tenho bife a cavalo, mas eu tenho gol a Pelé, eu tenho em bife a Oswaldo Aranha, por exemplo. Por quê? Porque tem o camarada Oswaldo Aranha que criou esse bife. Eu tenho sapato a Luís XVI. E aí eu gostaria que vocês reparassem a letra do nome. Veja que em... Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha. Veja que em Pelé, Oswaldo e Luiz, a letra do nome é maiúscula. E por quê? Ora, porque tem aquela pessoa que criou aquela moda. Foi o Pelé que criou aquele jeito, aquela moda. Foi o Oswaldo que criou aquele jeito, aquela moda. Foi o Luiz que criou aquele jeito, aquela moda. Mas veja a letra de cavalo e de passarinho. São letras minúsculas. E por quê? Porque não tem especificamente uma pessoa chamada cavalo, uma pessoa chamada passarinho
criando aquilo dali. Aí você começa a viajar. Não, mas e se tiver um cara chamado cavalo? E se tiver um cara chamado passarinho? Pô, pelo amor de Deus, não força a barra não. Até porque bife a cavalo é uma expressão que foi sendo abreviada com o tempo. O que é um bife a cavalo? É um bife com ovo montado a cavalo na carne. Até eu terminar de falar tudo isso, alguém comeu meu bife e por isso que virou bife a cavalo, tá? Então aguarda, bife a cavalo e frango a passarinho não tem crase. Então, primeira ramificação do primeiro tópico, a gente já dominou. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente continua essa ramificação, tá? Por enquanto tá fácil, vai ficar pior. Então, para aqui, daqui a pouco a gente volta. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que deseja ser guarda municipal principalmente do município de São José, São Bernardo do Campo, né? São Bernardo do Campo, lá da região metropolitana de São Paulo. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional também. Sempre estou sendo submetido a provas de concurso, que em 2022 eu tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos, é isso mesmo, e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Esse curso faz parte de um projeto da LAC Concursos, nós estamos comemorando aí 14 anos de fundação aqui da LAC Concursos e nós estamos fazendo um projeto social. Esse curso super atualizado, ponta a ponta do edital, um projeto social para dar acessibilidade para todos aqueles que querem estudar por apenas R$ 39,90. É isso mesmo, R$ 39,90. Nosso curso EAD, super completo, atualizado, você tem direito ao personal coach, que é o estudo em regime de meta, é o projeto social da LAC Concursos, né? Esse projeto social visa atender todos aqueles que desejam, almejam aí, ser servidor público, especificamente da Guarda Municipal. Guarda Municipal, nós começamos um projeto mais ou menos aí uns 40 dias atrás, né? De 40 dias atrás até a presente data, até daqui para frente, nós vamos atender todas as guardas municipais do Brasil, é isso mesmo. Nós vamos tornar um site super especializado aí em guardas municipais, então você está estudando num site específico para essa finalidade, tudo bem? Então vem comigo, eu vou explicar para vocês aí os principais pontos do edital e a nossa proposta pedagógica, né? Vamos lá, Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, lá de São Paulo, da Universidade de São Paulo. As inscrições são do dia 24/5 até o dia 23/6. Data da prova, né? Data da prova, dia 27/8, então temos um tempo considerável. Papo sério com você, eu conheço esse edital de ponta a ponta, cara. Se você cumprir as metas de estudos, que é a nossa metodologia do personal coach, lá no dia 27/8 você terá plenas condições de ser aprovado nesse concurso, né? Então, projeto social aqui da LAC Concurso, né? Vamos embora, vou explicar para vocês. Olha aí, ó, edital publicado, eu sempre gosto de pegar esse cabeçalho do edital para mostrar para a galera. Edital número 1 de 2023, tá? Olha aí, né? Que coisa legal, né? Fundação Vestibular da Universidade Estadual Paulista, né? VUNESP, né? Estadual Paulista, Universidade do Estado de São Paulo, né? Então vamos embora, né? Vamos explicar para vocês. Vamos falar das vagas, né? Olha aí, professor, são 150 vagas. Beleza, né? 150 vagas. Esse aqui é um concurso da Guarda Municipal. Concurso da Guarda Municipal, aliás, a Guarda Municipal, o Guarda Municipal, eu acredito que este ano ainda, em 2023, vai ser incluso no rol lá do caput do artigo 144 da Constituição e vai passar a ser o quê? Uma força de segurança pública. Tá? Uma força de segurança pública, beleza. Então, o que acontece? Com uma força de segurança pública é característica de polícia, né? Policial, polícia, né? O que acontece? Nós temos um concurso com TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação de investigação social, avaliação psicológica, curso de formação. Por que você está falando isso, professor? Porque é o seguinte, qual que é o seu objetivo? São 150 vagas de provimento imediato, mas preste atenção, esse concurso é de 2 anos mais 2. Tá? A sua meta, tá, é ficar entre, desculpa aqui, 810 na posição, 810. Por quê, professor? Quem ficar nessa posição de 810 vai ser chamado para o TAF, né? E aí, professor? Cara, o TAF, eu digo para você, TAF tem um alto índice de reprovação.
um alto índice de reprovação. Com certeza, no mínimo, aí, ó, 25% dos candidatos serão eliminados no TAF, né? Ou seja, aumentando a sua possibilidade aí, tá? A sua possibilidade de ser chamado. Então, vem comigo. Vaga 150, mas você tem que ficar entre os 810 para você ir para o TAF, já vou explicar exatamente aí. Então, vamos lá. Guarda Civil feminino, né? Terceira classe. Como é que é a estrutura? Você entra na terceira classe, que é a classe inicial, vai para a segunda classe, primeira classe, depois você vai para a classe distinta, né? Você vai para a classe distinta. Depois da classe distinta, você vai para... Aí você tem o subinspetor, inspetor, subcomandante e comandante geral. Tá? 45 vagas, sendo 43 de ampla concorrência e 2 vagas para deficiência. Né? Então, você tem aqui a remuneração, tá? 2.232, que é o vencimento básico, mais a gratificação de atividade de risco, que é 50%. 40 horas, né, você tem, eu vou falar sobre os requisitos aqui, e o masculino, 105 vagas. 105 mais 45, nós temos 150 vagas. 100 mais 5 aí para vagas de deficiente. Né? Requisitos, vamos lá, Guarda Municipal. Isso aqui é meio padronizado no Brasil todo. Por quê, professor? Porque nós temos a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais de 2014, que é uma lei federal. Então, para se inscrever, como requisitos do cargo entregar na data da convocação do curso de formação. Então, na data da convocação do curso de formação. Tá? Ser brasileiro, nato naturalizado, bacana, né? Ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição no concurso. Tá? Ou seja, você tem que ter essa idade até que data? Até o dia 23. Tá? Então, até o dia 23/6, beleza? Até o dia 23/6, você tem que comprovar essa idade, a sua idade, né? Estatura mínima, descalço e descoberto, 1,70 m ser homem e 1,60 m ser mulher. Pegou pesado aí, hein? Pegou pesado aí, hein? Ensino médio completo, beleza? Tá? Se masculino está em dia com as obrigações militares, ok, né? Está kit com justiça eleitoral, CPF regularizado, não possui antecedentes criminais, óbvio, né? Não pode ter, inclusive, uma investigação social. E, claro, possuir CNH, no mínimo, categoria B. Aí, ó. Foi bacana, né? Porque tem muitos estatutos que cobram AB. Né? B, nós sabemos que é de veículo, e A é para quê? É para A, aí você vai ter aí para A, é para motos, né? Motos, então, esses aqui são os requisitos básicos, né? Tem mais requisito? Claro que tem. Olha aí, ó, não apresentar tatuagem que. Por quê? Já é o alinhamento para incluir a Guarda Municipal lá no artigo 144 da Constituição. Tá? O artigo 144 da Constituição. Ó. Tá? Ó. Divulgue símbolo, inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Guarda Civil Municipal, demais órgãos de segurança. Né? O cara coloca lá o artigo 144 da Constituição. Né? Eu sei aí que nesse mundo do crime, né? Quem é tatuado de palhaço significa que já matou aí, né? Já teve aí um óbito aí, que já provocou um óbito de um polícia, né? Ó. Faça inclusão, ó, alusão à ideologia terrorista, extremismo contra instituições democráticas que pregue violência e criminalidade, discriminação, preconceito de raça, credo, sexo, origem, ideia de ato libidinoso e ideia de ato ofensivo, né? Beleza, né? Então, tatuagem tem esses requisitos aí, né? Isso aqui já facilitou bastante, cara. Eu estou muito tempo nessa vida de concurseiro profissional, muito tempo mesmo nessa vida de concurseiro, e antigamente concurso de polícia não permitia nenhuma tatuagem, né? Nenhuma tatuagem. E aí o que aconteceu? Os próprios membros da força começaram, né, a se questionar isso, né? Começaram a se questionar, e eles queriam ter tatuagem, e colocaram essas regras. Olha aí. Ó, ter aptidão física e mental, tá? Então vai ser o staff aí, né? Não ter sofrido demissão do serviço público, investigação social e outros documentos que o município de São Bernardo do Campo julgar necessários, né? Então esses são os requisitos aí específicos. Chama atenção a idade, chama atenção a habilitação, você tem que ter, você tem que apresentar a habilitação na inscrição do curso de formação. Como é que vai ser a avaliação, professor, né? Então a avaliação aí, classe inicial. Nós temos aqui, ó, primeira, tá? Primeira, prova objetiva. Segunda, o TAF. Terceira, avaliação psicológica, principalmente com foco para o porte de arma, né?
E, finalmente, nós temos aí o curso de formação. O curso de formação, eu já adianto para você, vai ser de responsabilidade do município. Eu vou escrever certinho aqui, né? Vamos, né? Letrinha bonitinha, professor. Vamos lá, ó. Município, né? Aí, ó, município, né? Prova objetiva, que é o nosso foco, tá? Então, nós aqui da Lá Concurso, nesse projeto social, ó, nós vamos atender 100%, tá certo? Desses tópicos aqui, ponto a ponto do edital, e garanto, se você assistir essas videoaulas com bastante atenção, fazendo as anotações, seguindo as anotações, você tem todas as possibilidades de você ser bem-sucedido nesse concurso. Tá? Garanto isso para você. Tá? 100% aqui, é lá que vai atender. Nós temos língua portuguesa, tá? 10 questões, bacana. Matemática, 10 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões, a parte de legislação. Aí o que acontece? Do 1 para o 2, a gente vai fazer a contagem aí, mais ou menos 810 candidatos irão para 2, que é a aptidão física. E aí? Qual que é a sua meta inicial? Cara, sua meta inicial, primeiro, não ser eliminado no concurso. Qual que é? Você ter 50% dos pontos, ó. Você conseguir a nota de corte, 50% dos pontos. Depois, professor, a sua segunda meta é colocar a cabeça aqui e fazer o TAF. Né? O TAF já elimina aí no mínimo 25%. Por exemplo, a Polícia do Mato Grosso, a Polícia Militar, eram 3.000 vagas, só para fazer uma analogia para vocês aí. Daí esse foi um índice lascado, quase 50% das pessoas foram reprovadas. Né? Lembrando que o concurso é 2+2. O cara que passou no TAF vai ser chamado, todo mundo. Aí, TAF, depois avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica eu acho mais rigorosa porque ele vai testar o porte de arma, ver se a pessoa tem condições psicológicas de ter uma porte de arma aí, né? Aqui vão ser eliminados, cara, no mínimo 5% a 10%, pode ter certeza. E, claro, o curso de formação, que aí já está lá na frente, né? O cara está lá na frente. Então, isso aqui é a estrutura de quê? Da prova, da avaliação aí. Isso aqui tem que ser, tá certo? Isso aqui tem que ser a sua, como é que eu falo aí, né? Isso aqui tem que ser a sua meta, né? Aqui tem que ser a sua meta aí, beleza? Vamos embora, né? Julgamento das provas, aqui a fórmula normal, né? Aí, ó, a fórmula normal aí, tá? Aqui que é o NA, número de acertos do candidato, beleza? Multiplicado por 100 dividido pelo TQ, que é o total de questões da prova, que no caso aqui são 40 questões, né? Ó, 40 questões aí, beleza, né? Olha só, será considerado habilitado para as próximas fases do concurso, o candidato que obtiver na prova objetiva, no mínimo, nota igual a superior a 50, considerando a convocação estabelecida na tabela do item, né? 50, eu falei 50%, mas eu estou errado, tá? Eu falei errado. É o que aqui acontece. NA, ó, total de acertos. Vamos compor se o cara fez tudo, né? São 40, né? Vezes 100, ó. Então, dá 400 dividido por 40. Então, está 100 aqui, ó. O cara tem que acertar 50%, né? O cara tem que acertar aí 50%. 50% disso, tá? 50% disso são 50 pontos. 50 pontos, o cara tem que acertar 20 questões. 20 de 40. Então, está certinho aí. É 50%. Então, você tem que acertar 50% aí. Cara, esses 20 pontos aí você tira só em conhecimentos básicos nossos, conhecimentos específicos aqui da LAC, pode ter certeza disso. Tá? Curso fantástico. Tá? Professor, de onde você tirou os 810? Está aqui, olha aí. Ó. Você soma aqui, dá 760, que é o 230 de feminino, 530 de masculino. Né? Lista especial, você tem a lista especial do as 15 primeiras candidatas mais bem habilitadas à prova objetiva, e as 35 primeiros mais habilitados da prova objetiva. Então, dá 40, né? Que 40, professor, dá 50, né? Aí, ó, 50. 50 mais 760 dá 810. Professor, por que a bendita lista especial, né? Cara, eu particularmente eu não entendi. É a primeira vez que eu vejo em edital isso aqui. Eu já sou bastante experiente em relação aí a concursos públicos, né? Isso que é bom da minha profissão, né? A gente acaba sempre aprendendo, né? As coisas evoluem aí, né? Por que isso é importante? Cara, papo reto, tá aqui, ó, 2 anos prorrogáveis uma única vez. Então, você passou no TAF, passou na avaliação
você passou na avaliação psicológica, na investigação social, cara, você tem condições aí dentro desse período aí, por que não o município fazer uma nova turma, né? Porque é de responsabilidade do município, né? Cronograma, está aqui o cronograma, nós temos o cronograma aqui, beleza? Ó, término das inscrições, no dia 3/7, ó, aplicação das provas objetivas 27/8, e essa banca, né? Essa banca, que é a banca VUNESP, eu digo para você que é uma banca bacana pra caramba, né? Ó, aplicação da prova de aptidão física em novembro, que dá tempo para os caras aí, né, cara? Dá tempo para os caras aí fazer um condicionamento físico bacana, né? Apesar que você olha aí, né, cara, é de 18 a 30 anos, só molecada, né? Mas é o seguinte, eu vejo, cara, eu vivo isso todos os dias, às vezes o cara tem condições, né? Mas às vezes ele executa errado, uma barra, tá? um exercício, aí ele é eliminado por besteira, tá? Então é melhor você procurar. O que vai cair? Língua portuguesa, bacana. Matemática, bacana, né? Ótimo aqui, matemática, né? Excelente, né? Olha aí. Conhecimentos específicos, ó, Constituição, artigo 5º, 6º, artigo 144. O Código Penal, beleza aí, né? Processo penal, prisão em flagrante, né? Aí a Guarda Municipal tem um foco patrimonial e preventivo, né? Está ampliando aí. Aí tem uma parte do Estatuto da Criança, não é todo, né? Mas eu acho que era bom disponibilizar o curso todo para o aluno aí, né? Aí o Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento, ok? Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, Estatuto Geral das Guardas Municipais, inclusive eu sou professor da 13.022 e também sou professor da 9.513, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é para você gabaritar, pode ter certeza disso. Bacana, galera? Então venha fazer parte desse projeto social aqui da LAC Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui. Clique like.